Olá pessoal, hoje a nossa aula, como vocês podem ver, é de matemática e nós vamos responder a página 8, 9 e 10, tá certo? Preste atenção na explicação, olha o livro direitinho que eu tenho certeza que você vai conseguir responder todas as questões, tá bom? Vamos lá para a nossa aula agora. Então vamos lá, nós vamos falar sobre sistema de numeração. Contar. Gente, até chegarmos ao nosso atual sistema de numeração, muita coisa aconteceu. Ao longo da história, várias maneiras de registrar quantidade foram usadas pelos mais diversos povos antigos. Até onde se sabe, a primeira forma de registrar a quantidade se dava por meio de agrupamentos de pedregulhos, que representa cada elemento que se deseja contar. Por exemplo, aí a forma de contar o rebanho, né? Para cada animal que se deseja contar, eles usam uma pedra. Quando o animal entra, ele coloca uma pedrinha e ali, pela quantidade de pedra, ele vai saber quantos animais tem. Aí, no decorrer da história, foi necessário que esses elementos de agrupamento maiores, eles pudessem representar uma quantidade maior. Imagina só, gente, contar assim mais de 100 animais usando pedra, seria muito trabalho. Então, eles começaram a fazer os agrupamentos através de marcas de pedras ou ossos. Como se, por exemplo, cada ossinho com 10 riscos equivalesse 10 animais. E esse foi um marco muito importante para o nosso atual sistema de numeração. E agora nós vamos falar sobre a numeração decimal. Esse é o sistema de numeração mais utilizado pelos países de todo o mundo. A palavra decimal ela corresponde ao agrupamento de elementos em conjuntos de 10. A criação desse sistema de numeração foi atribuída aos povos hindus, mas uma divulgação foi feita pelos árabes, pois estes viajavam o mundo comercializando e utilizando o sistema. Também é conhecido como sistema de numeração hindu-arábico. E o sistema de numeração decimal, ele é apenas 10 símbolos, do 0 até o 9, né? E são necessários para representar as infinitas quantidades. Os algarismos, gente, eles representam um número que, por sua vez, representa o número ou a quantidade de elementos em questão. Então, você vai observar aí as classes e as ordens, né? A numeração decimal, ela usa o agrupamento de elementos de 10 em 10. Em cada novo agrupamento, nós temos uma ordem. Então, você vai ver aí, 9 mais 1 é igual a 10. Então, 10 unidades quer dizer uma dezena. Então, vai ser 9 dezenas mais uma dezena dá igual a quê? 10 dezenas, ou seja, uma centena. E 9 centenas mais uma centena dá igual a 10 centenas. Então, a gente vai ter aí uma unidade de milhar, tá certo? Então, 10 são 10 unidades, dezena, né, são 10 unidades, centena são 10 dezenas, certo? E milhar são 10 centenas, tá bom? É como se fosse 10 vezes 100. A cada 3 agrupamentos de ordens, nós temos uma classe. Como você vai ver aí o exemplo, nós temos o C de centena, o D de dezena e o U de unidade. Temos 9 centenas, 9 dezenas e 9 unidades, que forma o número 999. Quando passa a ser um número acima de 1000, nós vamos ter o M de milhar, o C de centena, o D de dezena e o U de unidade. 1000 forma uma milhar. Então, gente, esse quadro ele é de ordem e valor. Por exemplo, terceira classe é milhões. Observe que na terceira classe é milhões. Na segunda classe, milhares. E na primeira classe, unidade simples. A unidade simples é essa do quadro que eu mostrei para vocês, que tem centena, dezena e unidade. Então, ela é a primeira classe que faz parte da unidade simples. E cada número tem uma ordem, começando sempre do último número,
certo? Da direita para a esquerda. Então, o último número é a primeira ordem, que é o 9. O penúltimo é o outro 9, que é a segunda ordem. E o antepenúltimo, que no caso é o primeiro 9, é a terceira ordem. Então, eles estão na primeira classe. Na segunda classe, já vai quando passa para 1000, certo? Então, nós temos a quarta ordem, que é como se fosse o 1000. A quinta ordem e a sexta ordem. Então, vai ser na forma do milhar. Então, nós temos 3 classes aqui. A classe das unidades simples, a classe da unidade de milhar e a terceira classe, que é milhões, tá bom? E cada classe tem 3 ordens: centena, dezena e unidade. Eu vou explicar melhor isso. Então, vamos lá. Você vai observar aí a importância do número 0, tá certo? Vamos lá. Observe o número 405 e o número 450. O 0, nos dois numerais, ele representa uma ordem vazia, certo? Mas, graças ao sistema de numeração decimal, é possível a gente fazer essa representação. Olha só. O 0, ele foi o último algarismo a ser criado para essa representação de um conjunto vazio. Ele nos proporciona escrever infinitos numerais. Então, você não pode confundir. O 0, ele só aumenta o valor do numeral quando ele é escrito à direita do algarismo, maior ou igual a 1. Como você pode ver aí, 10, 100 e 1000. Então, o 0, quando ele está depois, ele vai aumentar a quantidade, tá certo? Ele vai aumentar o valor do número. Se o 0 estiver antes, ele não altera o valor. Como você pode ver, 1 é igual a 1, 0, 1 é igual a 1. O 0 antes do número, ele não tem valor nenhum. Mas depois do número, ele aumenta o valor da numeração. Então, gente, ó, todo número ele tem um valor, certo? E esse valor, ele pode se dividir, ele pode ser absoluto ou ele pode ser relativo. Então, você vai observar aí o número 483. O número 1483, ele tem um valor absoluto, que independente da ordem, ele ocupa o mesmo numeral, ou seja, é o valor dele mesmo. Então, o valor absoluto do número 1, no caso do 1483, é 1. Então, o valor absoluto do 4 é 4, do 8 é 8 e do 3 é 3. Então, valor absoluto sempre é o valor do número mesmo, certo? Já o valor relativo é o que esse número representa na quantidade. Como assim, tia? Vamos lá. 1483. O valor relativo do 1 é 1000. O 1 aí, ele está valendo 1000. O valor relativo do 4 é 400. E o valor relativo do 8 é 80. E do 3 é 3, certo? Então, valor absoluto é o valor em que vale o número mesmo, não importa onde ele está, a ordem que ele esteja. Já o valor relativo, a gente vai ver a ordem dele. Se ele está na classe do milhar, ele é 1000. Se ele estiver na centena, ele é 100 ou o número que for. Se ele estiver na dezena, ele vai valer ali a dezena. E a unidade é o da unidade mesmo normal, certo? Cuidado para você não confundir. Preste atenção no livro, escute a explicação, leia o livro e você com certeza vai conseguir resolver a sua atividade, tá bom? Qualquer coisa, você me chama.